Boa noite, irmãos. Graça e paz que sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Prazer, um privilégio ter você conosco mais uma vez, para juntos podermos estudar a palavra de Deus, aprendermos um pouco mais a respeito da lei, dos preceitos que o Senhor deixou para o seu povo. Nós estamos na nossa página no Facebook, no YouTube e também aqui de forma presencial com os irmãos, já com todos os protocolos, ou seguindo todos os protocolos de segurança, mas já também com os nossos cultos presenciais. Queria convidar você então a que façamos uma leitura inicial, para que possamos então nos desligar de tudo que está lá fora, de tudo que pode tirar a nossa atenção, para que a nossa mente, o nosso coração estejam a partir de agora totalmente voltados para as coisas de Deus, para a adoração a Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Provérbios. Provérbios 8. Nós faremos a leitura dos versos 34 ao verso 36. Provérbios 8, 34 a 36. Eu farei a leitura, onde quer que você esteja, acompanhe com reverência, com temor e tremor, a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Louvado seja Deus pela sua palavra. Essa é mais uma das muitas promessas, das muitas bem-aventuranças que a Bíblia apresenta àqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor. Aqui o autor de Provérbios, Salomão, vai dizer que feliz, que bem-aventurado é o homem que dá ouvidos à palavra de Deus, assim como já havia feito também seu Davi, seu pai, quando escreve os Salmos. Então, bem-aventurado, feliz o homem que dá ouvidos ao Senhor, assim como o salmista escreve no Salmo 1. Mas o que peca contra o Senhor violenta a própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Me aborrecem, irmãos. Quase sempre no Antigo Testamento, quando nós lemos aborrecer, nós podemos trocar, sem ferir o texto, por desprezar. Nós vemos isso, por exemplo, quando Deus falando a respeito de Esaú e Jacó. Amou a um, se aborreceu do outro, equivale a desprezar. Então o Senhor está dizendo aqui, pela pena, pela voz de Salomão, que aqueles que o desprezam amam a morte. Obviamente o texto está tratando da morte eterna, da morte que é a herança, que é o juízo de Deus para aqueles que não se reconciliarem com Deus através de Cristo, Eles não verão a vida eterna, eles não terão a vida eterna, não herdarão a vida eterna. Pelo contrário, perecerão eternamente, sofrendo os rigores do juízo e da justiça de Deus. O versículo 36 vai dizer que quem peca contra o Senhor violenta a própria alma, ou traz prejuízos a si mesmo. Irmãos, muitas vezes nós temos pecado contra o Senhor. Muitas vezes nós temos violentado a nossa própria alma. Se você é um crente no Senhor Jesus, essa violência contra a sua própria alma, ela se manifesta num arrependimento sincero, num quebrantamento sincero, numa dor, assim como Davi escreve: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos por conta dos meus constantes gemidos dia a dia. Então, de fato, para aqueles que são filhos de Deus e que quando pecam, sabem, percebem, alertados pelo Espírito Santo, que estão pecando contra Deus, contra a santidade de Deus, isso nos causa dor, isso nos causa tristeza na alma. E é disso então que Salomão está dizendo. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, louvado seja Deus pelo Senhor, que dia após dia leva os nossos fardos. Então nós podemos mais uma vez lançar sobre o Senhor os nossos pecados, as nossas faltas,
nosso arrependimento, porque Ele é fiel e justo, irmãos, para perdoar os nossos pecados. Vamos colocar nossa vida diante de Deus? Queria convidar você a baixar a sua cabeça, a apresentar a Deus uma oração audível, silenciosa, de confissão de pecados. Após alguns instantes eu quebrarei o silêncio, apresentando ao Senhor a nossa oração. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos nos colocando diante do Senhor nesse momento em espírito de oração, com o coração totalmente quebrantado, arrependido, constrangido, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor, que entristecem ao Senhor, que trazem vergonha ao Teu Evangelho e que atrasam o nosso crescimento espiritual. Nós temos magoado outras pessoas, e nós temos, principalmente, magoado o Senhor, traído o Senhor, ferido a Tua santidade, porque todo pecado constitui, mesmo os pecados que cometemos contra outras pessoas, constitui, em última análise, em pecado contra o Senhor. O salmista vai dizer isso: pequei contra Ti somente. Fiz mal, e fiz o que é mal perante os Teus olhos. Só Deus, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de São Borja, nos colocando diante do Senhor, arrependidos. Onde quer que tenha um crente, um filho do Senhor, nesse momento, com o coração quebrantado, arrependido, ó Pai, que no nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, o Senhor possa nos perdoar, o Senhor possa criar em nós um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de cada um de nós um espírito inabalável. Essa é a nossa oração nessa noite, irmão. E conscios, certos, seguros de que receberemos o Seu perdão, porque o Senhor é fiel a despeito da nossa infidelidade, cientes de que recebemos o perdão, Pai. Então que o Senhor possa agora receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, porque tudo que nós fizermos aqui, Deus, durante essa 1 hora ou pouco mais de culto, terá como único objetivo a glória do Teu nome, terá como único objetivo a expansão do Teu reino, terá como único objetivo trazer luz para o Teu nome, para a urgente necessidade de que as pessoas se rendam a Ti, reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, e que possam então adorar o Senhor na beleza da Sua santidade. Recebe, Deus, o nosso culto, a nossa adoração. Essa oração nós fazemos, Pai, pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, convido você então a abrir a sua Bíblia agora. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Nós terminaremos, se o Senhor nos der graça, o capítulo 2 e avançaremos pelo capítulo 3 nessa noite. Como os irmãos bem sabem, o nosso tempo da Igreja Presbiteriana de São Borja está se findando. Nós estamos até o final do mês de novembro apenas, e a nossa intenção, o nosso projeto é de nós conseguirmos encerrar ao menos a primeira epístola de Pedro nessas poucas semanas que temos pela frente até o final de novembro. Então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2, o final do capítulo 2, que vai dos versículos 18 ao 25, e temos a pretensão de caminhar no capítulo 3 até o versículo 7. Se Deus nos der graça, assim o faremos. Do contrário, na próxima semana continuaremos de onde tivermos parado. Então eu vou fazer a leitura, e os irmãos, por favor, onde quer que estejam, acompanhem com reverência, temor e tremor a palavra de Deus, que nos diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há
se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Vivamos para a justiça, de suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, nós vamos entrar num texto longo, mas nós vamos procurar caminhar pelos versos, entender aquilo que Pedro tinha para os leitores originais da época e de como nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Nós devemos nos lembrar, com o melhor entendimento do texto, que Pedro está escrevendo para cristãos que estão dispersos, que estão longe dele, cristãos da dispersão. E Pedro, então, após tratar a respeito de como nós devemos lidar na sociedade na qual nós estamos inseridos, depois de ensinar como nós devemos lidar com as autoridades constituídas, de como nós devemos respeito a elas, agora Pedro vai tratar então no primeiro bloco de como nós devemos lidar com os nossos empregadores, com os nossos patrões. Obviamente, quando Pedro escreve essa carta, por volta do ano 63, empregadores aqui tinham um sentido muito diferente do que nós temos hoje, porque a partir do versículo 18, Pedro vai dizer: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e acordado, mas também ao perverso. Então, servos aqui, irmãos, é o mesmo que escravos. Naquela cultura, naquele tempo, a escravidão era algo aceitável, e a maioria dos crentes que constituíam a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eram escravos. Paulo vai falar disso quando escreve aos Coríntios e também na carta a Filemão. Então, era uma prática comum. Então, o que Pedro está dizendo aqui é para que os crentes que fossem escravos, que eles tivessem submissão aos seus senhores, que eles tivessem submissão aos seus senhores, ainda que os seus senhores os tratassem de forma desigual, ainda que os seus senhores os tratassem de forma dura. Óbvio que Pedro está considerando aqui o fato de os senhores desses crentes não serem convertidos. Claro, se ele estivesse escrevendo de um senhor convertido para um servo convertido, uma relação entre cristãos, o tratamento seria outro. Mas ele está dizendo aqui para que os servos cristãos tratem
os seus senhores ímpios com respeito, com honra, ainda que eles sejam maltratados. Não apenas se eles o tratarem bem, mas também se eles forem perversos. E aí no versículo 19, ele vai explicar o porquê, ou iniciar a explicação do porquê que o crente deve tratar assim ao seu Senhor. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então o pensamento de Pedro aqui é: se o seu Senhor não conhece a Deus, nós estamos falando aqui do Senhor do plano terreno, né, irmãos? Do dono desse escravo. Se ele não conhece a Deus, se ele é ímpio, se ele é incrédulo, e se ele trata você de forma dura, se ele trata você de uma maneira a oprimir, ainda assim você deve tratá-lo com respeito, com submissão, porque isso trará glória para o nome de Deus. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que o crente não pode e não deve revidar o tratamento que ele recebe. É claro, irmãos, que muitas vezes nós falhamos isso. Ainda anteontem, segunda-feira, eu no carro com o Diácono Márcio, e nós tomando algumas fechadas aqui pelas ruas de São Borja, né, Márcio? E o Diácono Márcio me disse: pastor, como é difícil, né? A gente tomar uma fechada, ou alguém se respeitar, e a gente aceitar isso, sem rebater, sem revidar. E eu falo com ele: Márcio, é uma luta, mas faz parte do nosso treinamento. Faz parte do treinamento pelo qual nós estamos passando para nos parecermos mais com Jesus. Pedro vai dizer isso aqui logo à frente. Isso traz glória para Deus. As pessoas veem que o crente é diferente quando ele toma uma atitude assim, ignorando o revide. Então, no versículo seguinte, no versículo 20, Pedro vai dizer: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então, quando nós praticamos o bem, e mesmo praticando o bem para as pessoas, nós somos afligidos, perseguidos, injustiçados. Louvado seja Deus por isso. Mateus vai dizer isso, né? Bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. Então esse é o sentimento do crente, irmãos. Esse é um dos nossos grandes desafios: amar aqueles que nos perseguem, querer bem aqueles que nos querem mal, procurar ser justo com aqueles que são injustos para conosco. Isso é grato a Deus, isso traz glória para o nome de Deus. E é, como eu disse, um treinamento. Nós estamos sendo, dia após dia, sendo treinados. No versículo 21, Pedro vai dizer: porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, toda vez que algum de nós estiver sofrendo perseguição, estiver sofrendo injúria, nós devemos lembrar que o nosso mestre também passou por isso, também sofreu isso. E como ovelha muda, não reagiu, não achou nenhum tipo de dolo ou pecado em sua boca, e isso serve de exemplo para todos nós, para mim e para você. Queria que alguém abrisse, por favor, a Bíblia, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, por gentileza, no capítulo 2. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado. Então é isso, irmãos. Nós devemos ter como exemplo Cristo, que sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio à terra, passou por todas aquelas humilhações. Quando você lê aí no versículo 7, antes,
si mesmo se esvaziou. A ideia do texto original, irmãos, aqui no grego, esse se esvaziou é o mesmo que se fez nada. Você pode ler esse texto com essa conotação. Aquele que antes a si mesmo se fez nada, se anulou, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então, irmãos, qual humilhação nós temos passado que é tão grande assim que nós não podemos suportar, que nós precisamos revidar? Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses, vai dizer no capítulo 1, versículo 29. Nos foi concedida a graça de... A cozina da morte, chama minha atenção. 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha que coisa louca! É aquilo que Paulo fala escrevendo aos Coríntios, né? Para quem não crê, para o descrente, isso é uma loucura. Como assim nos foi dada a graça, o presente de poder padecer com Cristo? Porque é exatamente isso, irmãos. Se nós padecemos com Cristo, nós seremos também glorificados com Cristo. Nós sofreremos o sofrimento de Cristo numa dimensão infinitamente menor, mas receberemos toda a glória, todo o presente, todo o galardão que Cristo recebeu por sermos seus irmãos. Então, louvado seja Deus, foi bom ter passado pela aflição, para que aprendêssemos os seus decretos. Alguém pode abrir, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo 15, 20? Aliás, deixa que eu leia aqui. Já está aqui na ponta da agulha. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Cristo dando instrução aos discípulos. Então, se perseguiram a Cristo, vão perseguir a quem imitou. Se humilharam a Cristo, vão humilhar a quem está imitando. E isso é agradável, é o texto de Pedro, isso é agradável diante de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho? Versículo 20 e... Fechando o versículo 21, entrando pelo versículo 22. Porquanto para isso eles foram chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, nós acabamos de dizer, nos deixando exemplo para seguirmos os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Irmãos, Pedro assistiu, Pedro presenciou esse sofrimento de Jesus Cristo. Pedro caminhou com Jesus. E quando os sofrimentos de Jesus se intensificaram, Pedro era um dos poucos que estava ali, né? No momento em que ele nega Cristo, né? O texto vai dizer que ele estava ali escondido, mas observando todo aquele sofrimento de Jesus Cristo. Então ele vai usar o texto de Isaías 53, o servo sofredor, para dizer que não achou, que em Cristo não acharam nenhum pecado, nenhum dolo. Versículo 23, quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-as àquele que julga retamente, o próprio Deus. Então, o nosso maior exemplo é Cristo. Porque Cristo, ainda na cruz, quando zombavam dele, quando diziam para ele: tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. E enquanto caminhava até a cruz, e era escarnecido, cuspido, zombado, irmãos, eu não vou nem dizer um estalo de Deus, não. Num pensamento, Jesus podia dizimar todas aquelas pessoas. Enquanto na cruz, sofrendo como um homem, ele que era 100% Deus e 100% homem, enquanto naquela cruz padecia até que a morte finalmente o alcançasse, ele podia simplesmente virar e falar: Pai, dizima esses homens que estão zombando de mim, escarnecendo de mim. Mas ele tinha uma missão, e ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Versículo 24 vai dizer que ele, carregando em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados,
vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então Pedro vai dizer aqui no versículo 24 a respeito da morte expiatória, substitutiva de Jesus pelos pecadores, por mim e por você, por todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor, carregando sobre o madeiro os nossos pecados, o madeiro que era sinal de maldição. Todo aquele que for pendurado em madeiro seja maldito. Então Cristo se fez maldição por nós. Cristo passou por aquilo que eu e você merecíamos passar. E pelas suas chagas, pelo seu sacrifício, pela sua morte substitutiva, nós então fomos sarados. É como se, uma ilustração apenas, é como se toda a dívida que eu e você tínhamos com Deus, objetos que éramos da ira de Deus, chegássemos então a Cristo, quando a partir ali do seu, aliás, quando a partir do seu nascimento, né? Porque o sofrimento de Cristo inicia quando ele nasce, né? E não no momento final da sua vida, desde que ele nasce, vivendo no meio de pecadores. Mas então é como se eu e você colocássemos os nossos boletos, as nossas despesas, as nossas culpas, os nossos pecados, e entregássemos a Jesus naquele madeiro e dissessemos: leva, porque eu não tenho condição de pagar, então tu paga por mim aí. E Cristo então leva sobre si as nossas dores, os nossos pecados, assim como era feito no Antigo Testamento com o carneiro, o bode, que levava os pecados das pessoas que iam até o templo para confessar. E ele vai fechar então esse bloco a respeito da necessidade de os servos crentes, dos escravos crentes obedecerem aos seus senhores, né, dando toda essa explicação de que nós devemos sofrer o sofrimento de Cristo, dizendo que nós estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nos convertemos então ao episcopos, ao bispo, ao governador, ao Senhor. Todos nós nos entregamos aqui, ao administrador, que é o Senhor Jesus Cristo, e ao pastor, que é o outro termo que Pedro vai usar aqui, que Paulo também usa, que o salmista também usa, né? Em vários textos da Bíblia nós vemos isso. Em João 10 nós vemos também João dizendo que o Senhor é o nosso bom pastor, né? O salmista no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele é o pastor e bispo da nossa alma, trazendo de volta, Pedro trazendo de volta a lembrança dos irmãos, os crentes da dispersão, a respeito do caráter de dependência que nós devemos ter ao Senhor. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos dirige, o Senhor é quem nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, o Senhor é quem nos conduz em triunfo. Uma vez encerrado esse bloco em que ele disse a respeito da submissão patrão e empregado, Pedro vai entrar agora numa outra linha, numa outra vertente, trazendo agora essa submissão, esse relacionamento para um âmbito familiar. E aí ele vai dizer então do tratamento esposa-marido e o tratamento marido-esposa. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que as mulheres crentes casadas com marido descrentes, que era um fato que ocorria muito naquela ocasião, naquele cenário, que aquelas mulheres, mesmo os maridos sendo descrentes, assim como ele havia falado para os servos tratarem os seus senhores, ainda que eles fossem descrentes, com respeito e com honra, então ele está dizendo que as mulheres crentes devem tratar os seus maridos com submissão, se ele ainda não obedece a palavra, para que através do comportamento dela, o seu marido seja ganho para Cristo, o seu marido se converta. Então o que Pedro está dizendo aqui é que não é pelo muito falar, e que mais do que isso, que se as mulheres se colocassem
posição de submissão, e daqui a pouco nós vamos ver com mais calma do que se trata essa submissão, os seus maridos poderiam ser, através do comportamento delas, constrangidos a buscarem entender a respeito da verdade do Evangelho. E de que uma posição confrontadora traria um afastamento ainda maior desses homens, desses maridos, para a palavra de Deus. Ele deixa isso claro no versículo 2, né? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então Pedro exorta as esposas a que tenham um comportamento de submissão, a que tenham um comportamento de amor, de paciência, de oração, para que os seus maridos então se convertam a Cristo. E aí, irmãos, já nós podemos interromper para nós fazermos algumas aplicações já para o nosso dia, dentro do propósito aqui de Pedro. A primeira consideração que nós devemos fazer à luz desses dois primeiros versos é de que não existe casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Isso é uma fábula. Isso é um mito. Nós temos a preocupação sempre que aconselhamos casais, noivos que irão se casar, casais já casados, de que eles tenham uma realística visão a respeito do que é o casamento. Para que eles possam ser demovidos da visão romântica, ingênua, de que o casamento é de fato felizes para sempre. Vejam bem, eu não quero desmistificar isso. Eu não quero tirar o romantismo do casamento. E nem quero tirar o felizes para sempre do casamento. Pode ocorrer. Mas o que nós precisamos entender é que em meio a esse felizes para sempre, existem lutas. Existem dias difíceis. Existe aquilo que talvez seja mais difícil para um ser humano, ou uma das coisas mais difíceis para o ser humano admitir, que é a renúncia. Casamento, irmãos, é renúncia. Casamento é submissão. Casamento é uma bênção de Deus, mas é luta. E a explicação é muito simples. O casamento ele não pode ser perfeito. Nós não podemos dizer que o casamento é perfeito, que o casamento será perfeito, por uma questão muito simples, porque nós somos imperfeitos. Então, como poderia um relacionamento que parte de duas pessoas imperfeitas se tornar algo perfeito? Então, quando nós entendemos essa visão real do casamento, nós temos muito mais facilidade para lidar com os problemas quando eles batem a nossa porta. Porque nós não vamos olhar para o nosso esposo, buscando no nosso esposo um exemplo de perfeição. Nós não vamos buscar na nossa esposa, nós não vamos olhar e buscar na nossa esposa um exemplo de perfeição. Mas nós vamos olhar para o nosso esposo e para a nossa esposa como alguém que nasceu em pecado, como alguém que sofreu e sofre os efeitos da queda, a corrupção da queda, e que ainda que alcançado pela graça, e que ainda que morto para os pecados e vivo ou renascido, vivificado para Deus, ainda trará em si durante toda a sua vida as marcas da queda, as imperfeições da queda. Então, irmãos, quando nós conseguimos enxergar isso no casamento, fica muito mais fácil. Porque quando a minha esposa, me magoar, quando a minha esposa falhar comigo, eu entendo que ali está alguém que está trabalhando, que está sendo dia após dia trabalhado por Deus. Então eu, como cristão que sou, conseguirei entender isso, verei isso também em mim e continuarei caminhando. Perdoarei, pedirei perdão e continuarei caminhando. Da mesma forma, a minha esposa para comigo. Então,
nós precisamos ter de forma muito clara essa visão para que nós não vivamos uma vida de ilusão, como nós vemos, especialmente no mundo artístico, no mundo do glamour, no mundo glamorizado do casamento de Hollywood, do casamento dos filmes de Hollywood, né? Aqueles casamentos maravilhosos, alguns deles durando, eu não vou lembrar quanto tempo, mas eu lembro que acho que foi o Fábio Júnior, uma vez, quando eu falei, casado acho que um mês, Manuel Fenômeno e tantos outros que casam como se o casamento fosse algo descartável. Não deu certo, eu troco, semana que vem eu caso de novo. Essa não é a ideia de casamento para Deus, longe disso. Olha qual que é o pensamento de Deus, as características fundamentais de um casamento segundo a visão de Deus. Ele é monogâmico, ele é vinculativo, ele é heterossexual e ele é indissolúvel. Essa é a visão de casamento bíblica. Essa é a visão de casamento na mente de Deus, no pensamento de Deus, e que redunde em glória para Deus. Então, como essas leitoras originais muito provavelmente não tinham os seus maridos convertidos, Pedro faz a ela ou a elas um alerta de que ainda assim elas se mantenham submissas a eles, para que eles então, pelo procedimento delas, possam se converter ao Senhor. Então, segundo a hierarquia de Deus criada desde a fundação do mundo, o homem se submete a Deus, a mulher se submete ao homem e os filhos se submetem aos pais. Esse é o modelo bíblico. O marido é o cabeça do lar. Alguém pode ler para mim, por favor, Efésios, capítulo 5, verso 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Quem achou pode ler bem alto, por favor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, todas as vezes que nós falamos que a mulher deve ser submissa ao homem, o grande problema é explicar do que se trata essa submissão. Porque não raro ela é mal interpretada, mal explicada e, por consequência, mal pregada. Muitos pensam que essa submissão passa por competição e rivalidade, quando na verdade se trata de parceria e cumplicidade. Veja como a visão bíblica para a submissão é totalmente diferente do que alguns acreditam. Submissão, eu alenquei aqui alguns textos de alguns comentaristas bíblicos, então eu vou ler para vocês. Submissão não é inferioridade. Jesus foi submisso a Deus, mas não inferior a Deus. Jesus foi submisso a Deus, mas permaneceu todo o tempo igual a Deus, em poder, glória e majestade. Submissão também não é subserviência, ou seja, essa submissão tem limites. Essa submissão tem limites, ela não pode ferir os princípios bíblicos. Então a mulher deve ser submissa ao marido, assim como Cristo foi a Deus. A mulher deve ser submissa ao marido, desde que essa submissão ao marido não venha ferir os princípios bíblicos, porque importa obedecer a Deus e não a homens. Então, querido, essa submissão ela passa muito mais por companheirismo, cumplicidade, entender que existem papéis diferentes dentro do lar para marido e esposa, de que Deus criou uma hierarquia e dentro dessa hierarquia foi dada uma função a um, uma função a outro. Passa muito mais por isso, assim como foi com a Trindade Santa. Na economia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo sendo um, dividiram tarefas. Cada um tem uma tarefa diferente na obra da redenção. Então, assim também, o marido e a esposa têm tarefas diferentes dentro do lar, sem que um seja inferior ao outro. O sexo feminino não é
inferior ao sexo masculino. Não tá bom? O sexo feminino não é inferior ao sexo masculino. A esposa deve ser submissa ao marido e não aos homens. É isso que o texto está dizendo. Então a mulher não é inferior ao homem. O sexo feminino não é inferior ao sexo masculino. A esposa deve ser submissa ao seu marido. E outra coisa, irmãos, ser submisso não é papel exclusivo da mulher, mas de todo cristão. Abra mais uma vez a sua Bíblia, agora em Efésios 5, 18 a 21. E nós veremos como Deus pensa essa submissão. Efésios 5, 18 a 21, quem achou, por favor, leia bem alto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Uma relação de companheirismo, de amizade, de cumplicidade, de ajuda mútua, de comunhão. Esse é, irmãos, o ideal bíblico. É isso que os autores bíblicos pensam quando escrevem a respeito de submissão. Isso está, inclusive, desde Gênesis 1, né? Quando Deus cria o homem, e o homem é especial diante do restante da criação, porque o próprio termo da criação do homem é como se Deus é o mesmo termo usado por oleiro quando faz o seu vaso. Quer dizer que Deus criou o homem artisticamente, ou seja, há uma beleza diferenciada no homem comparado ao restante da criação. Quando Deus diz que o homem a criação vai se sujeitar ao homem, o entendimento do homem, hoje, se fosse Deus falar aquela palavra, ele ia gastar umas 3 páginas falando o que é essa sujeição da terra ao homem, mas para Adão, que tinha essa comunhão com Deus de sujeição, sujeitar a terra, dominar, Adão entende que aquela dominação, na verdade, é servir a terra, é cuidar da terra, é zelar pela terra. Então, o homem que tem um relacionamento com Deus entende que a sujeição da mulher, na verdade, para ele, é que ele vai zelar por ela, vai cuidar dela e tratá-la como seu irmão. Sim, exatamente. Falei para ti, uma auxiliadora. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com os extremos. Nós temos que ter muito cuidado. Quando tratamos um texto como esse, a respeito de submissão, dentro lá, nós temos que ter muito cuidado com o machismo, com o extremo do machismo, de acharmos que o sexo masculino é superior ao sexo feminino. Não é. Não é. E nós devemos ter também um cuidado com o extremo do feminismo, de achar que a mulher é superior ao homem ou pode realizar determinadas tarefas que a Bíblia diz que ela não pode realizar, porque são tarefas diferentes, porque são funções diferentes dentro do lar. Então a palavra é equilíbrio, bom senso para lidar com essas questões. William Barclay, comentarista bíblico, escreve que a submissão ao seu próprio marido é um despojamento do eu, é a morte do orgulho, a humilhação do eu. Sede, igualmente, remete ao exemplo de Jesus. A submissão é uma oportunidade de ganhar o marido incrédulo para Cristo, é um sermão diário que a mulher prega ao marido. Olha que interessante isso, irmãos. Quantas famílias nós não conhecemos em que a esposa é cristã e o marido incrédulo? E aí o que Pedro está dizendo aqui é: trabalhe o seu orgulho, trabalhe aquela vontade que você tem de dizer algumas coisas, repreenda isso, segure isso, porque o seu bom procedimento, a sua
a sua placidez, a sua calma, a sua tranquilidade será um sermão diário que você estará pregando ao seu marido. A sua conduta, o seu comportamento, enfim, será um sermão diário que você está pregando ao seu marido. Tem uma citação também do Wilson, que é um outro comentarista. Ele escreve que a esposa cristã, com o comportamento correto, revela as virtudes de Deus e influencia o marido a crer em Cristo. Então, uma mulher crente no Senhor Jesus, que entendeu que nós devemos às vezes, ou que nós sofreremos às vezes, as humilhações que Jesus sofreu, ou parecidas com as que Jesus sofreu, e que isso trará glória para o nome de Jesus, e que isso é aprovado diante de Deus, ela então, através do seu comportamento, conseguirá demonstrar as virtudes de Deus para o seu marido incrédulo. A última citação aqui é de Russell Shedd. As mulheres são herdeiras, junto com os homens, de todos os privilégios do serviço de adoração e espiritual. Então, as mulheres, assim como os homens, elas foram alcançadas pela graça, elas são amadas por Deus em Cristo. Não é uma competição, não é quem é melhor, não é quem tem mais poder. Isso pode acontecer lá fora, talvez, entre os incrédulos, no mundão. Dentro da igreja não, irmãos. Dentro da igreja o que deve prevalecer é um espírito de despojamento do ego, compreensão mútua, comunhão mútua, auxílio mútuo, um auxiliando o outro, sempre com o mesmo objetivo, sempre remando para o mesmo lado. Vamos caminhar um pouco mais? Versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Pedro está dizendo aqui que, ainda que não seja pecado, não haja nenhum problema em a mulher adornar, se enfeitar. No contexto original aqui, irmãos, as mulheres não trabalhavam fora. As mulheres, obviamente, não estudavam, nem para uma escola, para uma faculdade. Então, as mulheres, especialmente as mulheres mais ricas, muitas delas eram mulheres tolas, que viviam para se produzir, enfim, para se adornarem, se enfeitarem. E Pedro está dizendo aqui que, diante de Deus, ou para a glória de Deus, isso pouco importa. Não que seja pecado se adornar, se enfeitar, frisar os cabelos, usar adereços de ouro, enfim, nada disso é pecado. Mas que as mulheres não tenham isso como preocupação principal, a aparência externa como a preocupação principal, porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Lembra lá de Davi, quando é escolhido por Deus para ser o grande rei de Israel? Ele era um guri ruivo, miúdo. Haviam ali pessoas muito mais fortes, preparadas e, aos olhos humanos, muito mais qualificadas para lutar com aquele gigante, para o ofício de rei, enfim. Mas Deus escolheu Davi, porque Deus conhece o coração. Deus olha para o coração e não para a aparência. Então é isso que Pedro está dizendo aí no versículo 3. E ele vai dizer no versículo 4: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ao invés das mulheres se preocuparem tanto, investirem tanto na sua beleza exterior, na sua aparência, no culto ao corpo, elas deveriam se preocupar mais em manter, ou que isso agrada mais a Deus, um espírito manso, um espírito tranquilo, um espírito cristão. Alguém pode ler para mim, por favor, Provérbios 31, 30? Bem alto, por favor, para que a gente possa captar o microfone. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Obrigado. Percebe?
como o que Pedro está dizendo às mulheres da dispersão, às crentes da dispersão, é o mesmo que Salomão está dizendo lá no Antigo Testamento? Essa deve ser a preocupação, irmãos. Essa deve ser a principal preocupação. Repito, desculpem a repetição, mas só para ficar bem claro, não há problema nenhum em se adornar, em se ficar bonita para o marido, perfeito, maravilha, mas a preocupação primária, primordial, deve ser com o nosso espírito, deve ser com o nosso interior. E Pedro, então, já caminhando aí para o final, vai dizer nos versículos 5 e 6: pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filha, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então Pedro vai usar aí no Antigo Testamento o exemplo de mulheres santas, como Sara, que é mãe de multidões, né? Se Abraão é o pai de multidão, pai de todos nós, Sara é a mãe de todos nós, dessas mulheres a quem Pedro escreve, tomando então, citando Sara para que aquelas mulheres tomem Sara como exemplo de submissão ao seu marido, e ela foi então recompensada como a mãe, né, a companheira de Abraão, nessa grande obra que começa em Abraão e que terminará apenas na volta de Jesus Cristo, reunindo todo o seu Israel. E ele fecha então esse bloco, Pedro, escrevendo no versículo 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, irmãos, ele fez toda aquela consideração, todas aquelas considerações para a mulher, e agora ele faz uma consideração pontual para os homens, de que nós, igualmente, assim como ele havia dito às mulheres, que nós também, os maridos, tratemos as nossas esposas assim, vivendo a vida comum do lar, ou seja, participando de tudo que acontece no lar, exercendo o ofício, a autoridade de cabeça do lar. Nós temos visto hoje de forma muito comum, e para nossa tristeza, de forma totalmente antibíblica, maridos ausentes, maridos que deixam toda a condução, o dia a dia do lar, para que as esposas tomem todas as decisões, sobrecarregando as esposas, sem tomar aquilo que deveria ser, a responsabilidade que deveria ser deles. Então ele está exortando, olha, igualmente, vivam a vida comum do lar, com discernimento, participem de tudo que acontece aqui dentro, tomem as decisões que precisam ser tomadas, com sabedoria, e tenham consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ou seja, não sobrecarreguem as esposas de vocês, não deem à esposa de vocês responsabilidades, tarefas, que elas não foram criadas por Deus para realizar. Assim como eu disse, existem funções diferentes para marido e para esposa, dentro do casamento. Então não sobrecarreguem as esposas de vocês, não lancem sobre a esposa de vocês um fardo carregado para que elas possam carregar sozinhas, mas sejam juntamente, olha a palavra mágica aí, irmãos, juntamente, comunhão, parceria, sejam juntamente herdeiros da mesma graça de vida, caminhem juntos, caminhem lado a lado, dividam as responsabilidades, os privilégios, vivam a vida comum do lar, com comunhão, discernimento, entendendo as fraquezas e particularidades. Nós podemos traduzir isso aqui por compreenda a mente e o coração de uma mulher, irmãos, maridos, né? Escrevendo para maridos. Busquem compreender a mente de uma mulher, a mente, o coração de uma mulher é diferente do coração de um homem. Eu sei que é um lugar comum tudo que eu estou fazendo, eu sei que eu estou falando algo que todo mundo sabe, mas precisa ser lembrado. Muitas vezes nós maridos tratamos as nossas esposas como se elas fossem homens, segundo o nosso modo de pensar, segundo a nossa cabeça, segundo a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos, e nos esquecemos que a mulher é diferente. É
diferente de nós. Então o que Pedro está exortando aqui aos seus leitores é: entendam isso, a mulher é diferente de vocês. Aprendam a se relacionar, a conviver, a cuidar, a proteger. Assim como Cristo morreu pela igreja, se deu pela igreja, se deem e morram pelas esposas de vocês. Assim como Cristo se entregou pela igreja, a sua noiva, se entreguem pela esposa de vocês. Sofram o dano. Cristo não sofreu o dano pela sua igreja, pela sua noiva? Sofram o dano pela esposa de vocês. Dispam-se do ego, da vaidade, do orgulho, do machismo, e se doem, se entreguem pelas esposas de vocês. É fácil? Não é fácil, mas faz parte do treinamento, faz parte do aprendizado, porque elas são também herdeiras da mesma graça divina, da mesma proposta, ou perdão, a mesma promessa que há para mim e para você, marido, há para as nossas esposas, a mesma promessa. Para que não se interrompam as vossas orações, ele vai encerrar então aí. O que ele quer dizer por isso? Que Deus não aceita as orações de um marido que maltrata a sua esposa, de um marido que está em pecado, de um marido que é duro. Não trata a sua esposa como Cristo trata a sua igreja, a sua noiva. Então as nossas orações vão bater no teto e voltar, elas não passarão do teto. Então muito cuidado com isso, é um alerta muito importante aqui que Pedro nos faz. Então nós devemos amar, honrar e respeitar a nossa esposa exatamente como Cristo fez com a sua vida. Quais são, irmãos, as aplicações que nós podemos trazer? Apesar de que nós fomos dando ao longo do estudo aplicações práticas, né? Mas apenas para finalizar e para ficar bem inculcado na nossa mente. Quais seriam as aplicações práticas dentro desse? A primeira delas é que, naquele tempo, escravos, hoje, empregados, funcionários, crentes, devem ser submissos aos seus chefes, devem respeito aos seus chefes. Eu costumo dizer, irmãos, e eu ouço muito pessoas dizendo que mas essa empresa onde eu trabalho é muito ruim, o meu salário é muito pouco, eu ganho muito mal, e reclamando da empresa, reclamando do chefe. E nós nos esquecemos que nós sabíamos quando fomos contratados, não é isso? Quando uma empresa contrata um funcionário, ela fala quantas horas vai ter que trabalhar, qual é o salário que vai ter que receber. E qualquer um de nós pode chegar até o empregador e falar: não quero mais, eu não estou satisfeito. Mas nós falamos mal daquele que é o responsável, usado por Deus, para colocar o alimento na nossa mesa. Então nós devemos ser submissos e gratos aos nossos empregadores, nós que somos crentes no Senhor Jesus, porque isso redunda em glória para Deus e traz glória para Deus as pessoas enxergarem o nosso comportamento diferenciado em meio à sociedade. Então essa é a primeira. A segunda é de que, ainda que isso traga humilhação para nós devemos proceder assim, porque Cristo foi humilhado, sem nenhum pecado, sem nenhum dolo, foi humilhado, foi ultrajado, foi injustiçado, e nós então devemos ter Cristo como exemplo, porque sofremos com Ele, mas seremos vitoriosos também com Ele. O terceiro exemplo é a respeito das mulheres crentes casadas, de que devem ser submissas ao seu marido, como parte mais frágil no casamento, de que devem ter um espírito manso e tranquilo, e de que através desse espírito manso e tranquilo, elas podem convencer ao incrédulo, ao marido incrédulo, quando for esse o caso, de que quando nós cremos em Cristo, nós morremos e nascemos de novo. É uma nova criatura que está ali. E finalmente aos maridos, de que nós devemos tratar as nossas esposas com honra, com amor, com respeito, entendendo a alma feminina, a mente feminina, o coração feminino, e nos dando, nos sacrificando, nos entregando para a nossa esposa
exatamente como o nosso Mestre fez pela sua noiva, pela sua igreja. Amém? Perguntas? Acréscimos? Se não há, vamos nos colocar de pé então, vamos orar? Nós vamos orar entregando todo o culto ao Senhor e depois vamos rogar ao Senhor a bênção sobre a vida dos irmãos. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor pelas imprescindíveis instruções que aprendemos hoje, ou que relembramos hoje através dos escritos de Pedro, de como devemos nos portar em meio à sociedade, uma vez que não somos daqui, mas que enquanto estivermos aqui, somos embaixadores do Senhor e devemos viver para a Tua glória. Então, Deus, enquanto empregados, devemos respeitar os nossos patrões, os nossos empregadores e nos submetemos a eles. Enquanto esposas, devemos ser submissas aos nossos maridos, porque esse é um modelo bíblico, um modelo que o Senhor mesmo instituiu. Enquanto maridos, devemos nos despojar do nosso orgulho, da nossa vaidade e sermos totalmente servis, de que devemos ser totalmente cuidadores das nossas esposas, entendendo que elas são a parte mais frágil da relação. De que nós não devemos ter uma visão tola do casamento, mas que devemos ter uma visão madura, uma visão bíblica, uma vida cristã, de que o casamento é uma bênção de Deus, de que o casamento é um presente, uma dádiva de Deus, mas de que o casamento é também renúncia, de que o casamento é também compartilhar de ônus e bônus, de que o casamento é também um relacionamento que deve ser pautado pelo diálogo e pela total dependência de Deus, porque é um relacionamento, um contrato feito entre duas pessoas imperfeitas e que carecem da misericórdia de Deus para que tudo dê certo, para que tudo caminhe, uma vez que o casamento é, na visão de Deus, indissolúvel. Então, muito obrigado, Senhor, por essas instruções, que no nome de Jesus, todos nós, todos aqueles que acompanharam e acompanharão, possam ter sido, nessa noite, edificados. E em nome de Jesus, o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso, um restante de semana na Tua presença, e que os irmãos que aqui estão de forma presencial no templo e os irmãos que estão espalhados por todas as partes desse país assistindo nas nossas redes sociais possam receber do Senhor nessa noite e nos dias vindouros a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu favor. Essa oração que nós fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta do noivo, que encontrará aqui uma noiva adornada, pura, sem mácula, a igreja do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, muito obrigado pela companhia, vocês que estão conosco aqui, muito obrigado pela presença, você que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus o abençoe em Cristo, e nós nos veremos no próximo domingo a partir das 19 horas. Um grande abraço.